Saudações, eu sou o William Moraes e este é um vídeo de relato de experiência com lucidez extracorpórea e foi uma experiência bem marcante para mim. Aconteceu agora em janeiro de 2023, não foi a última, mas eu quero começar os relatos deste ano com esta, por uma razão bem específica. Mas antes eu quero deixar um recado que é sobre sorteios. Eu fiz sorteio na live na quarta-feira, 2 dias atrás, e eu tenho o número de contato. As pessoas deixaram um número quando fizeram a contribuição por Pix. Você pode mandar uma mensagem, né? E colocaram. Porém, o Francisco Xavier, ele colocou o código de área. É DDD? Não sei. Que vem antes do número do telefone. Então eu consegui adicioná-lo, estou esperando a resposta dele. Já a Flávia de Miranda Amaral, ela colocou apenas um número. Eu tentei colocar, mas vai ser difícil eu ficar colocando 11, 21, né? Aqui em Belo Horizonte é 31. Então, Flávia, se você está vendo este vídeo, comente aqui ou, melhor, me mande alguma mensagem no Instagram, que é portal Wilmor, ou William Moraes, Will com 2 L's, né? E me passe o seu número completo. E para as pessoas que estão contribuindo, não esqueçam de deixar telefone ou e-mail. Não precisa colocar arroba se der problema, pode dar um espaço e colocar ali Gmail, yahoo.com.br. Eu vou saber que tem um arroba ali. O Francisco, acho que foi ele que ganhou esses dois aqui, que é esse suporte e essa esculturazinha. Eu acho que foi, ou eu estou trocando, não, acho que não, acho que foi isso mesmo, acho que foi o primeiro a ser sorteado, que foi o número 1, e número 13, que foi a Flávia, receberá este dragão aqui, assim que ela entrar em contato. Mas já melhorou, já temos 2 números. Depois eu posso até tentar alguns números lá antes, colocando... Enfim, de qualquer forma, facilita muito se vocês colocarem um número completo. E é importante que vocês coloquem, talvez até mais o e-mail que o telefone, porque a partir do mês que vem eu vou fazer aulas fechadas via Zoom. Eu vou definir ainda a plataforma para as pessoas que colaboram com algum valor via Pix. Então, é bom eu dizer isso por um tempo, em todos os vídeos que eu fizer. Coloquem e-mail e ou telefone para contato. De preferência, o e-mail, porque é mais fácil de eu entrar em contato. Eu não passo o meu WhatsApp, porque já tem muita gente lá, fica difícil administrar, responder todo mundo. Então, e-mail, eu mando o link da sala e mês a mês eu vou mandando. Então, toda contribuição dá acesso a 4 aulas e as pessoas que continuarem colaborando vão continuar tendo acesso. Eu vou definir isso direitinho, mas fica dado este recado. Agora vou ao relato de hoje, que aconteceu no dia 6 de janeiro, que foi o dia que eu gravei o vídeo das minhas férias, do retorno, né? E aconteceu da seguinte forma. Eu tive uma aventura inteira sem lucidez, embora houvesse muitos detalhes que me fazem acreditar que eu estava fora do corpo, mas não estava consciente, lúcido de estar fora do corpo. Então eu vou resumir esta parte, eu até anotei aqui muita coisa para eu avaliar depois, mas em resumo eu recebi um livro de um amigo, e foram 2 livros na verdade, um para mim e um para minha mãe, que estava comigo.
E era um livro imersivo. Quando você lia um capítulo, e você podia ler fora de ordem. Segundo ele, você podia abrir e você teria acesso ao que você precisava ter acesso naquele momento. E eu abri. E o cenário desenhado do livro era uma imagem. Cresceu e eu estava nele. Não sei se vocês já tiveram isso, de ver algo numa tela por um tempo e de repente estar lá dentro. De ver uma imagem e de repente estar lá dentro. Isso acontece com muita frequência. É uma forma de ponte para a imersão. Era um mundo todo branco, o cenário. Era tudo branco, com construções brancas e seres brancos. Mas as sombras davam contorno a tudo. Então, não era um branco que brilhava. Era branco. Branco e tinha contorno. Até bem marcado esses contornos. Havia sombras. Então havia alguma iluminação, mas não era tão forte. E esses seres, eles eram estranhos. Eles eram grandes, eram humanoides, mas um tanto quadrados ou quadriculados, não quadriculados, detalhados, como Transformers. Mas não tão máquinas, mais simples, mas com aqueles detalhes de você via olho, até silhueta de nariz, boca, mas pareciam quase insetos. Porém, eram mais quadrados, tinham essas formas. E eles eram grandes. E um deles falou mentalmente e nitidamente. Não foi uma coisa de eu captei a intenção, a ideia, como geralmente acontece. Não, eu escutei mesmo. Só que a boca dele não mexia. Ou o que representava a boca dele, né? E ele disse, nós cuidamos dos... Ele usou uma palavra que eu não sei se é exatamente essa, porque é meio diferente, então eu não guardei. Mas eu acho que era os Neanderthals, alguma coisa assim. E eu falei, você quis dizer Neandertais? Porque ele disse, nós cuidamos. Como se ele estivesse falando de observar a evolução dos humanos. E ele não respondeu a minha pergunta, se ele estava se referindo a Neandertais. E se era uma forma de se referir a nós, humanos. Apenas disse que se eu falasse naquele ponto, todos escutavam subconscientemente. Eu não entendi que ponto era esse. Ele apontou, não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas eu andei na direção que ele apontou. Porém, enquanto eu andava, o cenário mudou, deixou de ser o cenário branco, completamente, na verdade, para se tornar o meu bairro, uma rua próxima à minha casa. Eu olhei para cima e tinha um troço complexo cobrindo o céu. Parecia uma placa de computador, sabe aquelas coisas cheio de chips e fios e tudo mais? Poderia até ser uma nave imensa cobrindo o céu, mas era branca, como o cenário anterior, não tinha brilho, era estranho e cobria tudo. Eu entendi, e tinha um ponto específico neste lugar alto que parecia ser o centro da coisa, que era um ponto mais escuro, com um mecanismo mais elaborado, um pouco projetado para baixo, como se fosse uma antena, não sei. Até grossa, na verdade, mas enfim, a coisa era gigante, né, então. E eu entendi que era ali, naquele ponto, que eu devia falar para que todo mundo escutasse, subconscientemente, no mundo. E para ter certeza, e não gostando muito daquilo, para ser honesto, eu perguntei, todos escutam?
ou todos aqueles alterados para isso? Foi a minha pergunta. O ser também não me respondeu e ficou tudo preto, escuro. Eu me concentrei para ficar atento e quando fui andar, a voz do ser me disse que eu podia escolher um poder. Eu olhei para trás, porque a voz vinha de trás, e eu vi uma palavra brilhando. Ela iluminou o lugar e deu lugar a uma outra palavra e outra, e algumas foram passando, como se fosse trocando. Muito rapidamente. Ficavam menos de um segundo ou um segundo só e trocavam. Passaram algumas e antes de eu voltar dizendo que escolhi aquela, eu pedi para voltar porque passou rápido. Então eu falei, volte. Vai essa aí então. Eu escolhi amizades. As outras não faziam sentido para mim. Por exemplo, eram palavras como riquezas. O que ele chamou de poder, eu vejo como vantagem. Eu não estava muito confortável com aquilo. Mas quando apareceu amizades, eu falei, amizade nunca é demais, né? É sempre bom e, para mim, são tesouros inestimáveis. E aí eu segui em frente, pois eu queria sair dali e encontrar meu irmão e a minha mãe. Eu não queria encontrar. Eu encontrei meu irmão e minha mãe, voltamos para casa e eu acordei no caminho. Só que eu percebi que eu tinha voltado para o corpo e quis me levantar. Eu tive lucidez nesse momento. Eu voltei, eu tive a sensação de estar voltando para o corpo, mas eu sabia que eu não tinha voltado completamente. Não foi aquele acordar e sair de novo porque não me mexi. Eu voltei, sabia que eu estava no meu corpo, mas sabia que estava não no meu corpo. Estava na mesma posição de dormindo, mas já projetado numa dimensão muito próxima, alguma coisa nesse sentido. E foi quando eu quis me levantar para sair, mas eu estava muito travado, pesado. Eu apelei para o corpo mental, a anotação que eu fiz aqui. Vou explicar melhor esse corpo mental. É como se fosse um comando. Como se eu tentasse deslocar minha consciência e mexer esse corpo meu menor como se fosse um brinquedo. Entendem? Porque o corpo mental ele está acima. E ele é maior e mais poderoso. Então eu tentei sair da influência que o corpo espiritual estava sentindo por causa do corpo, da proximidade do corpo físico ou outra interferência que havia. Vocês vão ver aqui. Então eu sentei, coloquei uma perna e depois outra, tendo essa noção de que eu fazia um esforço fora de mim, mais fora de mim ainda, né? Mas sentindo dentro, mais dentro do que fora. Muito mais no espiritual do que no mental. Coloquei uma perna, coloquei a outra e sabendo que talvez eu estivesse muito perto do corpo físico e que o peso talvez fosse isso, ou talvez fosse alguém, uma interferência de gente me segurando para eu não sair lucidamente e não me livrar deles que estavam acoplados, conectados a mim por interesses. Para facilitar, eu fiz o autopasse dispersivo, que eu já mostrei aqui. Você ergue as mãos e desce aqui sobre a cabeça, passa na frente, vai descendo até chegar no chakra da base, né? Abrindo os braços assim, ó. E depois passa também atrás aqui, ó, trazendo para frente, até fechando, segurando, puxando, né? Eu tenho feito muito isso aqui também, ó, para tentar romper conexão. Faço isso acordado. E fiz isso do lado de fora e fiquei mais leve. Consegui ficar de pé, além de enxergar, coisa que eu não estava conseguindo antes, e ver que eu não estava no meu quarto, mas eu não avaliei muito o lugar. Por quê? Eu senti mãos tentando segurar meus braços, meus punhos. E falei, então tá, lá vamos nós, pela, sei lá, 50ª vez. Peguei uma dessas mãos, que eu já enxergava,
usando técnicas de Aikido e torci a mão. Aliás, eu girei, eu torci a mão girando para ficar de frente para o ser que me segurava. E era um homem que tentava me manter sob o domínio dele. Os braços do tal homem ficaram elásticos e compridos, bem maleáveis. E eu olhei bem para ele. Usava uma farda de exército. Tinha um chapéu, tipo boné. Sabe aqueles bonés? É boné, né? Só que verde, verde musgo. E na farda não estava escrito o nome dele, e sim Vietnã. Eu li nitidamente. E constatei, eu realmente estou fora do corpo. Aliás, essa questão de ler é um indício, porque é muito difícil ler fora... quando você está dormindo, né, sonhando, as palavras embaralham porque a parte do cérebro que sonha, ou melhor, a parte do cérebro que lê está adormecida, está inativa quando estamos dormindo. E mesmo em projeção é difícil por causa disso, né? O relaxamento do corpo, quando você vai fazer se a transferência está acontecendo, essa parte do cérebro ela não está muito ativa ela não está ativa para registrar, decodificar, ou melhor, traduzir, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas eu li nitidamente Vietnã. E quando isso bateu em mim, aquela informação, me incomodou bastante. Não parecia o homem que me atormentava mais de 20 anos atrás, porque isso aconteceu lá nos primeiros relatos aqui no canal, eu falo disso. E mesmo assim, eu tentei focar no presente e captei o pensamento dele. E também não foi como uma captação de intenção ou só saber. Eu escutei a voz dele, nitidamente, dizendo, vou usar isso contra você. Mas o isso eram os braços dele e não a informação da guerra. Ele tentou me laçar com os braços dele para me imobilizar. Mas eu reagi, me desvencilhei, girando novamente, e foi quando no meu campo de visão apareceu uma mulher que disse, deixa comigo. A mulher também usava farda e também não era uma mulher parecida com uma que me atormentava também junto com esse homem mais de 20 anos atrás. A mulher de antes tinha a cabeça raspada, aliás, essa aqui não tinha não. Isso é meio louco porque eu não sei se naquela época mulheres iam para a guerra, mas esta sempre me atormentou com o outro. Sempre estavam os dois juntos, ou pelo menos um dos dois, na verdade. E com muito ódio por algo que eu fiz nessa tal guerra, lá nos anos 60. Então, neste momento, ela lançou uma imagem, ou me fez ver como se uma janela rasgasse no ar, e eu vi uma cena, e a conexão é imediata, assim, de você ver e sentir muito o que está acontecendo ali. De eu sendo morto com um tiro na cabeça, enquanto eu apontava uma espingarda para algum ponto. E isso foi ruim, claro, mas o pior foi a informação de que isso foi um castigo por eu ter matado uma criança, e essa informação ela veio como percepção, apenas saber. Eu soube. E veio como uma intenção jogada dela, assim, de me induzir, talvez, a perder a minha concentração por causa disso. Mas, apesar de eu ter visto essa imagem, eu cortei, eu virei o rosto, negando mesmo, eu quis evitar aquela informação, até porque eu precisava me concentrar ali no que estava acontecendo, naquele ataque. Se eu realmente fiz isso, o que eu sinto em relação à possibilidade me mostra que eu não sou mais a pessoa que fez aquilo.
que teve a coragem de fazer aquilo. Embora eu não tenha certeza, porque pode ser que estes seres nem sejam as pessoas que me atormentavam nos meus primeiros 20 anos de vida aqui. Talvez estivessem apenas usando essa minha memória de ter estado numa guerra e tentando me desconcentrar. Bom, seja como for, honestamente, eu consegui me livrar deles explodindo, mais ou menos explodindo, um círculo translúcido que afastou os dois. E eu acordei neste momento. Eu fiz algo com as mãos, concentrando. Eu já tinha me libertado do homem que segurava meus braços, né? E eu concentrei uma energia e explodi essa energia como uma onda translúcida. Não foi nem luz. Foi algo translúcido, tipo, arrastou bem para longe, e enquanto isso acontecia no esforço, eu acordei. Foi meio que... E eu acordei, obviamente, impressionado por várias questões. Primeiro, porque eu achei que isso já estava resolvido. Não resolvido, mas definido. Já tínhamos feito um acordo de seguir em frente, acordo intermediado, e fiquei triste em saber que pode ser que não. Mas acho pouco provável. Acho mais provável que estivessem usando a informação toda para me desconcentrar. Ainda assim, eu tenho que considerar todas as possibilidades. E pensei bastante a este respeito, e eu acho que a gente busca muito entender a nossa situação agora, do porquê estamos passando por isso. Aquilo que já falei aqui, né, de acharmos que a vida não é justa, sendo que a gente não lembra o que aconteceu antes. Então, talvez seja. Porém, o esquecimento, ele nos dá um reforço à ideia de que estamos recomeçando. Porque estamos. De que estamos seguindo em frente através do recomeço, melhor dizendo. Esse seguir em frente é muito não olhar tanto para trás. Tudo o que aconteceu antes, que é relevante, nos acompanha. Tem que acompanhar, não adianta. Nos transformou, faz sermos quem somos. Mas acho que o mais importante do que algo que aconteceu no passado é o que está acontecendo no presente, o que fazemos a respeito do que já aconteceu. Ou seja, na verdade, lidando com as consequências para transformar o nosso amanhã, o nosso depois. Claro que em alguns aspectos vale a pena tocar no assunto, ir na raiz da questão. Em alguns, não todos. Primeiro, porque não é todo mundo que vai conseguir lidar. Segundo, que talvez essa forma de esquecimento, que é a mais comum, seja a mais segura, por mais lenta que ela seja gradual e mais possível, e vamos mostrando através das nossas ações quem nós somos neste momento. Essa libertação de quem éramos vai nos ajudar a nos entendermos com todas as pessoas envolvidas naquela questão, até essa pessoa entender e seguir em frente também, mesmo que devamos algo a elas e ainda tenhamos que fazer algo a respeito. Seja como for, é uma investigação
que, mesmo considerando todas as possibilidades, é válida sempre no que eu digo, a busca por essa sustentação de lucidez fora do corpo, mesmo sob ataque, mesmo sob essa influência, porque muitos seres não querem. É muito mais conveniente que não haja essa lucidez, porque eles vão me manter sob domínio, sob influência, e sob essa influência eu nem percebo que eles estão lá. Mesmo quando eu saio e faço projeção, de repente eles até manipulam o tipo de experiência que eu vou ter fora do corpo, me levando para certos lugares, enfim, tirando energia, drenando energia. E volto a dizer aquilo, porque se eles permitem que isso aconteça, se eles nos ajudarem sempre, chegarem, tirarem esses seres, a gente vai sempre estar dependente deles. Chega um momento, eu, por exemplo, que estou tendo estes momentos de lucidez aqui e ali, eu tenho que firmar isso. Eu tenho que firmar meus pezinhos. Aquilo que eu falei, né? É difícil manter a lucidez lá assim. Parece uma criança aprendendo a andar, cai, tem tombos. Normal. Consegui 5 segundos. Consegui 10. Consegui 2 passos, 3. Consegui. Já estou me sustentando e andando para lá e para cá. Só não pode sacudir muito, senão eu caio. Isso faz parte do crescer. Eu não descarto nenhuma possibilidade, eu não descarto inclusive a possibilidade de serem mestres benévolos, tomando esta forma, essa roupagem para me testar, ver como eu reajo, se é com ódio. Por que não? São muitas as possibilidades. É preciso manter em mente essa plasticidade imensa. Imagine, lembra o filme Matrix? Quando eles entram numa camada de treino na Matrix, né? Que eles criam cenários, que Morpheus faz aquele dojo, eles lutam, depois muda, eles têm que saltar de prédios. As possibilidades são infinitas num cenário deste. Então, o que eu sempre digo, porque vejo muitos canais de pessoas que fazem relatos de projeção, que elas consideram muito a realidade daquilo ali. E eu já contesto muito. Não contesto o que aconteça, porque já tive muitas experiências que confirmaram essa saída, ou no mínimo a minha conexão com outras mentes dormindo. Né? Fica difícil não levar em consideração que estamos fora do corpo, até pelo conjunto de repetições, de padrões, de como a coisa é. Mas considerar que o que foi mostrado é real, é uma realidade duradoura, porque talvez seja uma realidade simulada, né? Uma realidade momentânea. Até porque vai mostrar algo de mim. Uma realidade, vai tirar um retrato de como eu estou naquele momento ou como eu reajo numa situação como aquela, naquele momento. Porque situações mudam a forma como reagimos a elas. E talvez seja uma averiguação para ver como eu lido para estar ou não apto a ajudar em alguns aspectos. Compreenderam? Eu quis trazer este relato aqui, que aconteceu não faz muito tempo, para lembrá-los disso. Toda experiência de lucidez extracorpórea é válida, mas não tome como verdade tudo o que acontece ali, ou uma verdade duradoura e constante, acho uma palavra mais exata, e nem que o que é dito a vocês é verdade, só porque um espírito está lá, ele não está num patamar que o torna indubitavelmente certo. Não. Não mesmo, na verdade. Principalmente nas principais faixas de operação que a gente sai, de frequência, dimensão.
que são as mais pesadas, onde tem muitos seres aqui que não seguem em frente, estão ali há muito tempo e dominam muito bem a plasticidade deste plano, dimensão, camada, frequência espiritual. Então este é o recado de hoje. Semana que vem eu volto com muito mais vídeos, provavelmente algumas novidades, mas até lá vamos conversando por comentários aqui. Lembrando que eu tenho o canal com os audiolivros de livros que eu escrevi. O link está na descrição. Toda e qualquer informação que vocês precisam para entrar em contato, mandar alguma coisa, uma carta pelo correio, tá tudo aqui embaixo. O Pix também, que é portal.wilmor@gmail.com. Vou colocar aqui porque muita gente pergunta. É meio chato abrir no celular, né, as informações ali debaixo do texto. Então é isso. Muito obrigado por sua atenção. Vamos nos falando. Hasta!